Bom dia, amigos, irmãos, familiares, todos aqueles que nos acompanham. Tenham um domingo feliz, abençoado, de paz. É o desejo do meu coração para todos vocês. Nós vamos continuar falando sobre o sentido da vida, né? E eu quero destacar, dentro do sentido da vida, pecado. Pecado, algo que ninguém aceita ser pecador. E Gênesis 2, 16 e 17, nós temos aqui uma lei que não poderia ser desobedecida. E o texto diz assim: E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante, né? Se eu ler Gênesis 3, 1 a 6, eu vou contemplar aqui, Gênesis 3, 1 a 6, a atitude de Adão e Eva diante dessa lei. A Escritura afirma que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Aqui temos o começo da vida encrencada do homem. Ele vivia num clima de pureza, no lugar em que Deus o colocara. Ali ele recebeu instruções que, obedecidas, lhe dariam a continuidade eterna da vida com Deus. Porém, ele desobedeceu, transgrediu a lei de Deus. Assim, nosso pai na carne caiu e todos nós com ele também caímos. Lá em Romanos 3:23, a palavra de Deus nos afirma que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus criou o homem reto, mas ele trilhou o caminho da morte. Nosso primeiro pai e mãe, Adão e Eva, pecaram, isto é, erraram o alvo. Eles se afastaram daquilo que Deus lhes tinha proposto. Por isso, toda a humanidade não consegue acertar o alvo, pois está destituída da glória de Deus. Porém, o que é que Deus tem proposto para nós seguirmos realmente após haver-nos reconciliado com Ele mesmo? Veja, todos estão destituídos da glória de Deus. Alguns são restaurados para a glória de Deus. E para estes que são restaurados, o que é que Deus propõe? Estas perguntas feitas frequentemente devem ser respondidas com seriedade. O assunto que vamos estudar agora é muito sério e não pode ser desprezado. Você e eu estamos profundamente envolvidos no assunto pecado. Vamos definir biblicamente o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. O apóstolo João afirma isso na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4. E o que é transgredir? Violar, não cumprir, desrespeitar, ir além dos limites. Isso é pecar. Lei. Transgredir o quê? Lei. Não preceitos simplesmente, mas preceitos do Deus eterno, santo, justo e bom. Pecar, portanto, é ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para nós, violando suas leis. Quando nós
ultrapassamos esses limites das leis de Deus, estamos pecando. Este foi o pecado de nossos pais segundo a carne. Eles ultrapassaram a marca que Deus lhes tinha estabelecido. Eles pecaram contra um Senhor santo e justo. O breve catecismo, ele tem uma pergunta e uma resposta. O que é pecado? E ele responde dizendo o seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. A pergunta 15: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado que foram criados? A resposta do breve catecismo é: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comerem do fruto proibido, quer dizer, ultrapassar o limite estabelecido. Na nossa vida comum, quando nós ultrapassamos os limites, por exemplo, lá na estrada está lá 120 por hora, você vai a 160, passa pelo radar, você ultrapassou o limite e vai ser multado. É simples assim, não tem... É a mesma coisa com a lei de Deus. Então o pecado em si foi o comer do fruto proibido. Esse pecado foi odioso, porque ele não veio sozinho. O pecado sempre traz outros pecados. Meu caro irmão, meu amigo, meu familiar, lembre-se de uma coisa: o pecado nunca vem só. Ele vem com um monte de coisa. Então, quando você transgrede uma lei, Deus abertamente, Deus porque faz justiça porque você transgrediu, outras em secreto. Quando nossos primeiros pais pecaram, outros pecados já tinham concebido, acariciados dentro do coração. Pecado ele não vem como vem uma ideia. Não. Ele é trabalhado. 1 Pedro, ele diz assim, né? Para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, vive em derredor, procurando nos tentar e trabalhar. Ele fica observando, ele não consegue ler a nossa mente, mas ele observa nossas palavras, nossos olhares, ele observa nossas ações, e aí ele começa a propor. E nós não percebemos estas propostas, mas elas já estão aqui. Então, é a incredulidade. Eles não creram que Deus tinha falado a verdade quando disse que eles morreriam se comessem do fruto proibido. Eles não creram e foram pela voz do pecado concebido no coração. Se você comparar Gênesis 2:15 a 17 que nós lemos aqui com Gênesis 3:3, olha o que diz Gênesis 3:3. Ele diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis. Se você comparar a ordem de Deus, ele não falou para não tocar, ele falou para não comer. Essa é a diferença. Então, nós temos que descobrir a transgressão e onde ultrapassaram os limites. Onde acrescentaram palavras à lei. Palavras estas não ditas por Deus. O pecado é uma ingratidão. Está praticamente caracteriza todo o pecado. Gratidão caracteriza todo o pecado. O pecado deles foi cometido dentro do paraíso. Deus tinha sido bondoso com eles, enriquecendo-os com muitas bênçãos misericordiosas do fruto do seu amor. Adão possuía a imagem de Deus,
Deus o tinha feito dominador sobre todas as coisas. Deu-lhes todas as árvores do jardim para comer, exceto uma. E esta foi justamente a que eles comeram. E eles ficaram vendo a Eva, que a árvore era boa para se comer, boa para dar entendimento. Ela já estava namorando, já estava cobiçando. E isto não é outra coisa senão ingratidão. Depois que seus olhos foram abertos, após comerem o fruto, eles viram o que tinham feito e esconderam-se de Deus. Eles próprios já se destituíram da presença de Deus. Não por causa da nudez propriamente, mas pela vergonha da ingratidão, pela vergonha da transgressão da lei. Muitos hoje acrescentam palavras à lei de Deus para se esconderem, fazem novas traduções, parece que estão melhorando para o entendimento. Não, mas eles estão transgredindo, acrescentando coisas que Deus não disse. Tome cuidado com as traduções, com o que você ouve. Descontentamento. Eles não estavam satisfeitos na posição que Deus os tinha colocado, queriam mais. Ora, ser apenas homem não foi o único pensamento de Adão. Tentado, cedeu e ambicionou ser maior do que era. Eles queriam ser mais, estar acima do que estava. Perdeu a paz e as bênçãos do Senhor por causa desta ambição. Isso gerou orgulho no coração deles. Que ser igual a Deus, a proposta de Satanás foi essa. E ele quis conhecer como Deus. No verso 5 mostra a insinuação de Satanás, na qual ele caiu. Certamente não morrerás, mas você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Vou ficar nessa minha condição finita aqui para quê? Pense. Ele cochilou, Adão cochilou. E Satanás então cochichou ao ouvido de Adão e ele aceitou a proposta. Ele creu que comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal teria seus olhos abertos e se tornaria sábio como Deus. Mas ao invés de subir, ele desceu. A curiosidade, ela é pecaminosa quando queremos mexer naquilo que não é de nossa conta. Ele quis conhecer as coisas que somente Deus podia conhecer. Deus sempre condenou os homens quando estes intrometeram-se naquilo que não é deles. 1 Samuel 6,10 está lá. Então, nossos primeiros pais quiseram provar o sabor das coisas proibidas. Quiseram descobrir os segredos de Deus. Muitos se intrometem e sempre caem e levam consigo outros. Adão levou toda a humanidade. A cobiça. Eles podiam comer livremente de todas as árvores do jardim. Todavia, seu desejo cobiçoso fez-los comer da outra. Com Israel, quando Deus enviou o maná, a comida do céu, eles cobiçaram a comida do Egito. Eles queriam satisfazer a sua luxúria. Nossos primeiros pais não tinham necessidade de comer daquele fruto. Mas eles o fizeram por causa da cobiça, do desejo interno de seus corações. Não refletiram na lei. Se você ler Tiago 1, 14 e 15, você vai entender isso aí claramente. Muitos assim o fazem até o dia de hoje. Desobediência. Aqui está a reta final do pecado de nossos primeiros pais. A desobediência foi o final de um desencadeamento de pecados concebido no coração deles. O egoísmo, o egocentrismo,
constitui a essência última de todo o pecado. O centro de nossa vida e de nosso ser é ocupado pelo ego e não por Deus. Isso foi que ocupou o centro da vida de Adão. Então ele transgrediu a lei de Deus. Um pecado traz outros pecados. Quantos pecados houve no pecado de Adão? Perceba, cuidado. Meu caro irmão, com qualquer pecado, como num só volume, pode haver vários livros a embrulharmos. Pode haver muitos pecados num só pecado, o seu. Bom, próximo vídeo nós estaremos destacando e dissecando os versículos 1 a 6 de Gênesis 3. Nós vamos ver como é que isso funciona. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.